Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, graça e paz vos sejam multiplicados da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Aqui estou de novo com vocês, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Bem-vindos ao programa da igreja. A partir deste momento, estabelecemos uma rede mundial de comunicação. Brasil, Europa, África, Oriente Médio e o continente norte-americano. A partir deste momento, chega à sua vida, ao seu rádio, à sua televisão, um programa que vai gerar esperança diária à sua vida. Bem-vindos sejam todos. Muito obrigado pelo sinal de prestígio e de consideração que você tem com o apóstolo Miguel Ângelo e com o nosso ministério. Eu deixo o meu telefone 30 17 90 90 021 à sua inteira disposição para que você, a partir de agora, estabeleça esse vínculo, esta ponte com o nosso ministério. Temos nossos intercessores que vão orar por você e vão cuidar da sua vida. Todas as pessoas que nos telefonam recebem gratuitamente um CD com uma mensagem do apóstolo Miguel Ângelo. Bem-vindos sejam todos. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos a conversar ontem aqui na nossa programação. Você sabe, o Espírito Santo instou com o meu espírito que eu viesse trazer uma palavra àquelas pessoas que se sentem atiradas, jogadas no limbo, no ostracismo e, como diz o carioca, para escanteio, porque tiveram um passo errado na vida, pecaram, se equivocaram, andaram em sentido contrário à palavra e hoje estão eventualmente debaixo de um espírito de condenação. Você sabe, poucos são os ministérios que sabem conviver com o ferido. Essa é que é a realidade. Eu me recordo quando eu participei do exército lá em Angola e tive um grande acidente e fui parar, você sabe, já tenho contado isso aqui inúmeras vezes, 2 anos em camas de hospitais, fiz 20 cirurgias, andei de cadeira de rodas. E dentro de hospitais militares, eu vi as coisas mais horrorosas que podem acontecer com uma pessoa ferida em combate. Mas sabe qual era a ordem dos médicos? A qualquer custo, salvar o ferido. Ele poderia ficar sem as pernas, sem os braços, cego, mas era salvo. Existe um equívoco na vida cristã, que é a incapacidade que as pessoas têm de salvar os feridos. Normalmente, quando você ouve a respeito de uma pessoa que errou, se equivocou, ela é imediatamente considerada um cristão de segunda classe. Esta hora, eu estou me dirigindo pela rádio, pela televisão, pelo satélite, a tantas pessoas que estão desviadas. Você sabe que ninguém se desvia de Deus. Você pode estar desviado da igreja, você pode estar desviado de uma doutrina, mas desviado de Deus, ninguém se desvia. O salmista diz, ainda que eu fuja para o deserto, suba aos altos céus, vá às profundezas dos mares, eu não posso fugir de Deus. Mas esta palavra
desviado, me constrange muito. As estatísticas dizem que entre 13 a 15 milhões de pessoas no Brasil estão afastadas, estão desviadas das igrejas. Foram atirados para o limbo, foram julgados, foram apocados, foram acusados de alguma coisa, algum equívoco da vida. Porque a igreja, muitas vezes, e quando eu digo igreja, os homens que vão julgar situações, às vezes, são tão equivocados quanto aqueles que estão sendo julgados. Por isso, o povo de Deus tem que aprender a salvar os seus feridos e não atirando-os para escanteio e não colocando-os no limbo da condenação eterna. Então, esta semana, o Espírito Santo me disse: Miguel Ângelo, cuida das minhas ovelhas que foram feridas, que se equivocaram, que erraram, que andaram por caminhos escusos e escuros, mas são minhas ovelhas. Eu dei a vida por elas. E é preciso que você saiba que Deus me capacitou a mim e ao nosso ministério para tratar com gente ferida espiritualmente falando também, com gente que foi excluída, com gente que não é mais querida dentro das igrejas. Eu estou aqui de braços e coração aberto para lhe dizer: venha, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Olhe como é que Paulo, escrevendo a Timóteo, seu jovem discípulo e filho na fé, ele diz assim, 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você sabe, este versículo está sublinhado aqui na minha Bíblia, porque ele para mim é algo tão poderoso, que os homens não têm capacidade de perdoar. Os homens não têm capacidade profunda de amar as pessoas. Quando tudo está bem, tudo está bem. Mas se alguém é ferido, e neste exército cristão, muitas são as pessoas feridas, normalmente elas são excluídas. Ah, eu perdoo, mas não senta do meu lado. Eu perdoo, mas eu não quero ver aquele irmão. Nós todos perdoamos. E a igreja, muitas vezes, se torna um tribunal, em vez de ser um hospital, uma cidade de refúgio. Então diz a palavra, se somos infiéis, quer dizer que Paulo deixa claro que é possível uma pessoa cristã, de repente, ter um ato de infidelidade para com Deus. Nessas horas em que ela é ferida, ela não pode ser mais ferida pela igreja. Ela não pode ser mais ferida pela comunidade. Se o mundo já a feriu, se o inimigo das nossas almas com os seus dardos e setas já a feriram, a igreja tem que ter a capacidade de entender de que se somos infiéis, quer dizer, Paulo disse, olha, todo ser humano é suscetível em algum momento, ninguém é de ferro, somos de barro, de um equívoco, de um erro. Nós não somos apologistas nem defensores do erro. Você sabe o que quer dizer pecar? Pecado do original quer dizer errar o alvo. Então, se a pessoa erra o alvo e ela peca, a Bíblia diz, foi infiel. Mas agora, a palavra do Senhor diz que se formos infiéis, quer dizer que é possível isso acontecer, Deus diz, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu louvo a Deus, porque no meio da infidelidade do homem, Deus permanece fiel. Porque não pode, diz a palavra do Senhor, negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus é fiel, Deus é bom,
Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Ele não pode me tratar a mim diferente do que trata o meu irmão João, minha irmã Maria. Ele não faz acepção com os seus. Mas a verdade é que se eu for infiel, Ele não é infiel para comigo. Isto tem que estar patente no seu coração. No livro de Números diz que Deus não mente, pois não é filho do homem para mentir, nem é homem para prometer e não cumprir, e vice-versa. Deus não mente. É impossível que Deus minta. Então diz, se eu for infiel, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Meu amado, os homens erram, os homens falham. Não pense você que existe alguém perfeito nesta terra. Até o Papa fez questão de vir a público e dizer, olha, eu erro muito. João Paulo II usava um cinto para se autoflagelar, dormia às vezes no chão quando ele se sentia em pecado. Ratzinger, que teve que ocultar o homossexualismo dentro da igreja, a pedofilia, quanto sofrimento esse homem não teve, até que finalmente abdicou do seu pontificado exatamente por não suportar o erro e o peso de uma cúria cheia de enganos, cheia de mentiras, cheia de pecado. Então, como é? Quando uma pessoa erra, Deus atira para o limbo, Deus joga para o ostracismo, Deus envia debaixo de condenação? Não. Ele diz, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode, em hipótese alguma, negar-se a si mesmo. Veja, quando uma pessoa não conhece estas verdades, ela fica debaixo do espírito de escravidão dentro da igreja. Eu me recordo, muitos anos atrás, quando eu estava na igreja em Lisboa, em Portugal, nós tínhamos uma reunião à terça-feira, que era um tribunal. Quem é a irmã que cortou o cabelo? E tá, vinha assim, cortei as pontas, tá, agora vai ficar 90 dias sem a ceia. Quem é que tomou banho sem roupa? Aí, isso é o diabo. Quem é que pôs perfume? Quem pôs sabonete? Então você percebe, homens são homens, isso não é igreja de Jesus. Quantas pessoas a esta hora, desencantadas, pessoas que dizem, eu não quero ouvir falar de igreja, nem de Deus, nem de pastor, nem nada, porque me pisaram, me humilharam, me maltrataram. Paulo disse em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo te libertou, permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo que quando a pessoa não conhece a graça de Deus, e ela erra em algum momento da sua vida, e todos nós somos suscetíveis disto, ela é atirada para o limbo, e aí começa um espírito de escravidão. Há gerações de famílias evangélicas e católicas que se sentem totalmente anuladas, porque alguém lá atrás, ou alguém hoje, ou alguém ontem, cometeu um erro e não sabe como conviver com o Deus que disse, eu permaneço fiel, não posso mudar. Você pode ser infiel, mas conte com a minha fidelidade. Se errar, Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita, mas Deus não tira o que Ele deu, nem apaga o nome do livro da vida. Isso é absolutamente herege. Imaginar que Deus é infiel e quebra as regras. Sim, apóstolo, mas então o Senhor está dando uma abertura para eu pecar. Você o diz. Eu estou dizendo que nós somos contra o erro do alvo, contra o pecado. Mas se eventualmente pecarmos, não somos nós que acusamos, nem Deus. Ele não acusa, Ele não condena. Eu me recordo um dia, no livro histórico de João, uma mulher que foi levada à presença de Jesus pelos fariseus, os conhecedores profundos da lei. A lei dizia lá em Levíticos, se uma mulher fosse apanhada em adultério,
ela era apedrejada até a morte. E foi apanhada uma mulher em adultério. E foi levada por aqueles acusadores à presença de Jesus. E eles disseram, para testar Jesus, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E sabe, Jesus estava escrevendo com o seu dedo na terra e disse, olha, vamos combinar aqui, cada um no seu quadrado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então assim é a maioria do exército cristão do mundo. Aqueles que julgam, que estavam atacando esta mulher, estavam em pecado como essa mulher. E sabe o que acontece? Diz que começaram a dar no pé, especialmente os mais idosos, os mais acusadores, aqueles que queriam matar esta mulher, acabar com a vida dela, foram se retirando. E às tantas Jesus disse, onde estão os teus acusadores? E ela diz, olha, a galera foi embora, Jesus. E Jesus disse, olha, eu também não te condeno, porque eu sou fiel a mim mesmo, eu não posso te condenar. Se eu te condenasse, mulher, vamos dar o nome de Cisporina, dona Cisporina, se eu te condenasse, eu não seria Deus, eu não teria levado, nem levaria os teus pecados para a cruz, eu não os encravaria lá, eu não tiraria a condenação, eu não diria a Paulo, agora quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só vou te recomendar uma coisa, Cisporina, vai, ou seja, seja livre, eu permaneço fiel, mas olha, não peques mais. Esta é a receita da longevidade. Esta é a receita da felicidade. Esta é a receita do bem-estar. Não peques mais, porque eu também não te acuso. Eu gosto muito das verdades de Deus. Eu gosto de ficar com o que Deus diz e não com o que o homem diz. Se fosse pelos homens, não existiria um salvo nesta terra. Se dependesse da vida santa da carne, não haveria um salvo nesta terra. Começando pelo Papa que disse, eu peco muito. Então, é bom que você entenda que Deus diz em sua palavra, olha, eu permaneço fiel. Se você for infiel, se você quebrar minhas regras, só o fato de pecar, você já sofrerá, porque o pecado traz sofrimento, traz dor, traz depressão, traz medo da vida, traz juízo, né? Fogo de juízo na mente e no coração das pessoas. O erro já traz tantas consequências nefastas que, por que razão, a igreja seria mais uma acusadora, matando os seus feridos? O exército da igreja Cristo vive, não mata feridos, salva os feridos. Porque Deus disse, se você for infiel, eu permaneço fiel. Se isto não fosse verdade, nenhum se salvaria. Ninguém se salvaria. Porque Deus disse, eu não posso mudar. Os homens gostariam que Deus mudasse. E quem gostaria, às vezes, estaria debaixo de condenação. Mas Deus disse, não mudo. Não há sombra, nem mudanças, nem variações naquilo que Deus diz. Deus que diz que te ama, Ele te ama. Te perdoa, te perdoa. Que te disciplina, disciplina. Que corrige, corrige. Que açoita, açoita. Mas Ele disse, eu não nego o que eu já fiz por você na cruz do Calvário. Pastor, eu quero sair do limbo, eu quero sair deste espírito que me atormenta de acusação, de dor que eu vivo porque equivoquei-me ou me equivoquei na vida. Curve a sua cabeça. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso,
eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que tu és Deus, que tu morreste naquela cruz, e quando tu disseste tudo está consumado, foi consumado o perdão dos meus pecados, foi consumada as fraquezas da minha carne, tu me perdoaste para sempre. Diga isto. Por isso eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que sou salvo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é terça-feira. Todas as terças-feiras, 10 da manhã, temos um trabalho, uma escola de capacitação, e o Bispo Daniel dirige esse trabalho, que é gerar raízes espirituais da graça no povo de Deus. Amanhã, quarta-feira, o apóstolo vai dar continuidade ao tema doutrinal da revelação da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse aos Gálatas que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado na vida das pessoas. Nós vamos abordar este assunto. No domingo eu já falei sobre o que significa decair da graça. Nós estamos caminhando por caminhos de profundidade e de maturidade espiritual. Amanhã, 7h30 da noite, com o apóstolo Michelangelo. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Teremos um grande encontro de estudo, de revelação, mas acima de tudo, de libertação pelo conhecimento da palavra. Meu telefone, 021 Rio de Janeiro, 30 17 90 90. Ligue para nós, qualquer hora do dia ou da noite. Todos que ligarem vão ganhar um CD com uma mensagem do apóstolo. Agora, eu quero orar por você. Todos os cultos, nós fazemos deste encontro um mini culto. Esperança diária é para isto. Se você está doente, se você está enfermo, venha colocar a sua mão sobre a minha mão. Se você me ouve na rádio, toque no seu rádio. Deixe que este ponto de contato seja agora motivo de um grande milagre em sua vida. Esta mão em close, por favor, e nós vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, há homens, mulheres e crianças tocando agora num ponto de contato de fé, nesta tela ou neste rádio. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui movido pelo Teu poder, estou aqui movido pela Tua soberania, estou aqui movido, ó Deus, pelo impulso do Espírito Santo, para secar pela raiz toda a doença, toda a enfermidade, declarar, ó Deus, um milagre na vida deste homem, desta mulher. Há pessoas, ó Deus, que foram acometidas de câncer, de tumores, doenças que vão e voltam, chamadas recidivas, doenças, ó Deus, que já vêm numa herança de família. Ó Deus, foi a bisavó, a avó, a mãe e agora a filha, Senhor, com câncer na mama. Toda a sua ascendência morreu disto. Mas, Senhor, eu quebro agora esta maldição, desta linha de maldição hereditária. E eu declaro que pelas chagas de Cristo já foste sarado. Que esta doença seja totalmente debelada da sua vida. Seque-se pela raiz todo o mal. Em nome de Jesus. Eu oro também por problemas emocionais, sentimentais. Há pessoas, ó Deus, que perderam o seu grande amor. Estão feridas, chocadas. Restaura estas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E esta criança que está tocando agora, Deus, na minha mão, eu a consagro como uma bênção para a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estamos chegando já aos últimos instantes do nosso programa. Agradeço a Deus pela
o grande privilégio que o Senhor me dá de estabelecer esta rede mundial de esperança diária, que é a razão desta programação. Quero lembrar-lhe então que amanhã, todas as terças, 10 da manhã, temos escola de capacitação, Bispo Daniel, e quarta-feira com o apóstolo Miguel Ângelo, até que Cristo seja formado em vós. Nós estamos aí trabalhando sobre os temas que dão maturidade, que dão segurança à vida espiritual. Gostaria muito que você viesse estar conosco, Rua Maricá, 320, bairro do Jacarepaguá, paralela Cândido Benício, próximo da 28DP. Meu telefone, 021 3017 9090. Eu quero muito que você venha conhecer o nosso ministério. Nós estamos em oração, em intercessão diária, para que Deus renove vidas ao entrarem em nosso santo ministério. Muito obrigado, mais uma vez, por poder estar com você diariamente. Diga esta frase: este é um programa de esperança diária. Nós estamos aqui, também lutando em oração pelo nosso Brasil. Eu temo pelos rumos que esta terra poderá tomar. Estou cobrindo em oração as autoridades e o povo para que o Brasil se torne a pátria do Evangelho. O meu grito é de liberdade espiritual para esta nação. O meu grito é de justiça social para esta nação. O meu grito é de um povo livre, conforme a Constituição do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, da minha amada esposa, Bispo Roxana, minha filha querida, pastora Cristiane, está aqui comigo sempre nos estúdios, no piano da igreja, meus câmeras, meu diretor de televisão. Nós dizemos a todos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Não se esqueça, Deus permanece fiel perante as infidelidades do ser humano. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.